Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quem Pode Faz. E o episódio de hoje é um episódio especial porque os meus convidados são especialíssimos. Eu recebo hoje aqui no nosso programa a minha família, a família Matida. Então já está aqui na tela aparecendo pra gente meu pai, Yoshizo Matida. Oi pai, tudo bem? Tudo bom? Meu irmão mais velho também em Belém, meu irmão Take Matida também vai aparecer aqui para bater um papo com a gente no Quem Pode Faz. Oi Take, tudo bom? Fala, Kenzo. Tudo bom? Tudo jóia. Muito bacana. Valeu. Prazerzão estar aqui participando do Quem Pode Faz. Valeu, Take. Direto dos Estados Unidos, em Los Angeles, meu outro irmão, Shinzo Matida, também participa do episódio de hoje. Oi Shinzo, tudo bom? Fala, Kenzo, bacana, tudo tranquilo. Vai ser um prazer enorme aí participar aí desse Quem Pode Faz. Tamo junto. E direto da Flórida, em Orlando, meu outro irmão, Lioto Matida. Oi, Lioto, tudo bom? Tudo bem, estamos aqui pronto por Quem Pode Faz. Então bora, gente, bora começar essa resenha aqui para conversar um pouco com as pessoas, entender um pouco mais, né, agora como é que foi a chegada da família Matida aqui no Brasil. E essa chegada que veio com meu pai, saindo do Japão com 21 anos, atravessando o mundo, né? Chegando aqui ao Brasil. E essa travessia, inclusive, foi registrada pela NHK, tem imagens aí mostrando então pra gente, quando meu pai ainda estava na proa do navio, seguindo direto aqui pro Brasil, depois de uma longa jornada, mais de 40 dias de viagem então no navio, meu pai chegou aqui no Brasil, e quando chegou no Brasil, meu pai tinha um principal objetivo de difundir o karatê aqui, né? Ele formado em engenharia, queria difundir o karatê e as artes marciais no Brasil. Pai, o que passou pela sua cabeça, pai, quando o senhor, aos 21 anos, decidiu sair do Japão e vir para o Brasil? O que o senhor sonhava, o que o senhor esperava? Conta pra gente. Eu queria fazer exatamente, ninguém conhece nenhum outro país, aí eu vou exatamente Brasil, nem sabe para português, nem sabe com ninguém, eu não conheço, nem amigos, então por isso que eu desafiei com isso. Minha vida era pensando, vai desafiar algum tempo, né? Ou pode ser 8 anos, 10 anos, é por isso que vim de Brasil. Com quanto no bolso, pai? Quanto de dinheiro no bolso? Meu tinha $100 só. Mas $100 é época, aqui no 1968, mais ou menos 280, acho que reis, ou cruzados, uma coisa assim. E foi muito difícil, né, pai? Essa chegada aqui, quando o senhor veio, com muito pouco dinheiro, o senhor passava algumas necessidades, porque não dava para comprar tudo, não dava para ir no restaurante, não dava para jantar, porque era $100 para viver em quanto tempo o senhor ficasse aqui no Brasil, não é isso? Não, porque eu já sabia para isso aqui, para trabalhar para exatamente, era atual, hoje tem JICA, né? Então JICA é tipo governo japonês, já sabia trabalhar aqui, dentro de mato, entendeu? Belém para lá, 400 quilômetros, Tomé-Açu, realmente colônia japonês, que plantando com, a época era pimenta do reino. Então esse lugar que eu fazia para fazer loteamento, estrada, ponte, é dentro de mato mesmo. Então foi isso, olha, quando meu pai veio ao Brasil, para a gente resumir um pouquinho dessa história, né? Quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi contratado para trabalhar na JICA, em Tomé-Açu, na cidade de Tomé-Açu, que fica no estado do Pará. E aí ele veio para trabalhar na construção de algumas pontes, de algumas estradas, porque ele tinha formação em engenharia, e aí surgiu essa oportunidade para ele conseguir esse trabalho, uma fonte de renda para conseguir sobreviver no Brasil. Mas meu pai não queria só isso, queria muito mais, queria difundir o karatê. E aí o senhor migrou, pai. Como é que foi essa migração quando o senhor decidiu deixar esse trabalho que tinha da JICA e mergulhar de cabeça mesmo, só viver do karatê? Como é que foi isso? Não, porque realmente eu treinava karatê com o Japão desde 15 anos, né? Então eu fico saudade desse karatê. Então, olhei para o meu lado, direita, esquerda,
Engenheiro tem muito aqui no Brasil, mas como professor de karatê, acho que tem pouco. Por isso que eu acho que bem para a minha vida também, a vida útil é meu, tipo, como que diz, vai expandir para karatê, exatamente, melhor. Eu pensando isso, né? Por isso, né? Meu missão era isso. Então tá aí, meu pai tinha essa missão e pensou nessa missão, morou um tempo em Belém, ali no Pará, na verdade em Tomé Açu, depois foi para o Rio de Janeiro rapidamente, depois seguiu para São Paulo, mas foi em Salvador, na Bahia, que meu pai se casou com a minha mãe, Ana Cláudia Matida, e seguiu trabalhando mais no segmento do karatê mesmo, difundindo o karatê, trabalhando apenas com isso, pai. E de Salvador, o senhor voltou para Belém, porque surgiu uma oportunidade do senhor deixar de ser funcionário de uma empresa, de uma academia ali em Salvador, e ser dono do seu próprio negócio em Belém. Não foi isso, pai? Foi aí que o senhor mudou de Salvador para Belém, né? Salvador já está quase 10 anos, né? Então, mais ou menos, meu técnica de karatê já está ensinado. Tinha muita pessoa participa do Campeonato Brasileiro, também ganhava bastante vezes. Aí, assim, estou pensando assim, eu vou fazer meu parte, que aqui no Brasil, que era tipo tudo desafio, né? E nessa trajetória, né, quando meu pai estava em Salvador ainda, só trabalhando com karatê e depois decidiu vir para o Brasil, nessa trajetória, quando ele conheceu minha mãe, se casou e meus 3 irmãos mais velhos nasceram, inclusive, em Salvador. Take, Shinzo e o Lyoto. E o Take seguiu os passos aí do meu pai no segmento de empreender também. E ele hoje é responsável pela administração das academias que funcionam em Belém. Ele é responsável por 4 academias Matida que funcionam em Belém. E seguiu nesse empreendimento, né? Seguiu com esse espírito empreendedor, Take. Quero conversar um pouco com você, Take, agora sobre essa visão de empreender, né? Só que empreender de um jeito diferente, porque meu pai veio e construiu uma academia, seguiu numa academia de artes marciais. Você seguiu com as artes marciais também, mas acrescentou ali a modalidade mais fitness, né? De academia mesmo. Como é que foi essa transformação, Take? Conta pra gente. Na verdade, meu pai, nós todos, né, a gente praticamente viveu muitos anos ali da academia de artes marciais, né? Tinha as lutas marciais, inicialmente tinha karatê, judô, inicialmente karatê e kendo, depois karatê, kendo e judô, né? E depois com o aparecimento do jiu-jitsu no Brasil, disseminação do jiu-jitsu no Brasil, o jiu-jitsu chegou a Belém, foi karatê, judô, jiu-jitsu, depois também um pouco de Muay Thai, e a academia ficou muito voltada para esse segmento. Mas assim, eu comecei a perceber que existia uma necessidade um pouco maior das pessoas de fazer uma atividade também de musculação, até para poder contribuir para a melhoria da técnica, né? Junto com as artes marciais, e começamos a implementar uma academia pequena de musculação. Foi dando certo, né? E a gente acabou abrindo uma segunda unidade que a gente praticamente dividiu, tendo tão boa musculação como também as artes marciais. Hoje o empreendimento Machida, né, ele está assim de uma forma que a gente mudou bastante o mercado. A gente tem academia que funciona exclusivamente com artes marciais, mas o grande negócio hoje está sendo vincular as duas possibilidades, as artes marciais junto com o trabalho de musculação, o trabalho fitness em conjunto. Interessante o que o Take está falando agora aqui, e para quem acompanha a gente aqui no Quem Pode Faz, é importante trazer um esclarecimento, que meu pai veio, trouxe uma academia de artes marciais apenas, o Take seguiu nessa academia de artes marciais, mas incrementou, além das artes marciais, trouxe também a musculação, né, a área fitness ali, e ampliou essa academia, não só a academia de artes marciais, como existem outras 4 academias, então, que funcionam em Belém no mundo fitness. O Shinzo, que é o meu segundo irmão, logo depois do Take,
sempre foi muito mais dedicado ao karatê e a estudar, a entender, né? Foi um dos faixa preta mais novo do Brasil. Aos 10 anos de idade, o Shinzo já era faixa preta, foi capa de revista em todo o Brasil, vice-campeão mundial de karatê também, e foi se desenvolvendo também nesse segmento das artes marciais, se especializando muito mais, estudando muito mais, e também seguiu esse legado. Trabalhou um tempo na academia, ali em Belém, mas depois foi alçar voos mais longe. E bota longe nisso, hein, Shinzo? Foi para Los Angeles. Hoje, Shinzo tem uma academia em Los Angeles que é voltada apenas para o karatê, não é isso, Shinzo? Conta mais para a gente como é que foi essa ideia de dar esse start aí e seguir com esse legado, mas muito mais focado só no karatê mesmo. Por quê, Shinzo? Bem, assim, Kenzo, a gente foi todo mundo criado, né, ali na academia, então a gente morava em cima da academia e estava todo o tempo treinando ali, né, o karatê, jiu-jitsu. Então isso fazia parte do nosso quintal, da nossa casa ali. E quando a gente começou a se envolver mais com o MMA, né, que o Lyoto queria já lutar MMA, então a gente começou a estudar muito como que o karatê pudesse ser aplicado no MMA, que até então o nome era Vale Tudo. Então, como é que a gente do karatê, como é que conseguia defender as quedas do pessoal do jiu-jitsu? Como é que a gente conseguiria defender as técnicas do boxe? Como é que a gente conseguiria lutar contra os caras do Muay Thai? Então, a gente foi desenvolvendo técnicas dentro do karatê, que já existiam no karatê, mas que estavam esquecidas através do desenvolvimento técnico apenas para a competição. Então, a gente largou um pouquinho mais dessa competição de pontuação e focou mais numa luta de contato mais real, que é o que se tornou o MMA. Então, eu fiquei muito ali junto com o Lyoto, né, a gente estudando muito as técnicas, se preparando junto e vendo como é que a gente poderia sobrepujar essas outras disciplinas. Então, através disso, a gente desenvolveu uma metodologia dentro do karatê, né, que a gente chama de karatê matida, que é um karatê voltado mais para uma luta mais de combate real. E aí tive a oportunidade de estar aqui junto com o Lyoto, né? O Lyoto já tinha se mudado aqui para os Estados Unidos, então a gente desenvolveu esse trabalho junto, e aí eu consegui montar uma turma, uma academia, depois a gente montou a nossa própria academia, e aí eu continuo desenvolvendo o trabalho. Hoje em dia tem várias associações, né? A gente está com 12 associações. Nos Estados Unidos, né, Shinzo? Nos Estados Unidos, tem uma no Japão, né? Mas a maioria aqui nos Estados Unidos. E a gente está desenvolvendo o trabalho, tem os alunos aqui da academia, que hoje são mais de 300 alunos. Hoje a gente também tem um curso online também, que tem mais de 250 pessoas. Então, assim, está desenvolvendo esse trabalho, continua voltado para o karatê, mas um karatê mais arte marcial, um karatê mais voltado para um combate real. Não que esquecendo as origens, muito pelo contrário, mas desenvolvendo uma outra tendência que não é apenas o esporte, né? Através das técnicas, a gente faz o desenvolvimento humano da pessoa. Através da filosofia do karatê, a gente tenta incorporar os fundamentos técnicos, teóricos do karatê, mas que a pessoa possa aplicar isso na vida diária dela. Que é o que é mais importante, né? A formação do caráter, né? A disciplina, o respeito, e como a pessoa pode utilizar esses elementos para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia, não apenas dentro do tatame, mas que você possa usar isso no seu dia a dia, na sua vida diária, no caso. E, Shinzo, na prática mesmo, para que todo mundo consiga entender bem isso, né? Assim, o Karatê Matida, ele traz muito da vivência e muito de como você pode adaptar as regras, de como você pode adaptar o lema, o legado do karatê na sua vida pessoal e como isso funciona para criança, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o bullying é algo muito trabalhado nas escolas, né? Existe um segmento dentro do Karatê Matida que vocês trabalham para fortalecimento desses alunos, dessas crianças que sofrem bullying, por exemplo, nas escolas. Há uma perspectiva disso, né, também? Sim, claro, porque a arte marcial em si, e não diferentemente o Matida Karatê, né, ele desenvolve muito a autoconfiança da criança, né, do ser humano. E quando você tem uma autoconfiança, sua autoestima está elevada, né, o bullying, você encara ele com confiança, você não fica com medo. Que o que provoca o bullying, na verdade, é a falta de confiança que você tem em você mesmo. Então, aquele cara aquele garoto que é um bully,
ele já olha para você, você já mostra uma falta de confiança no olhar, na sua postura. Então, aí você fica sem. É uma coisa até inconsciente. O bullying vai lá e vai mexer com essa pessoa. A pessoa que está mostrando uma postura, que encara nos olhos, que sabe falar a hora, o momento de parar, você para. Então, essa pessoa ele não é uma presa para ele. Agora, quando ele vê uma criança cabisbaixa, meio muito tímida, que não tem confiança, não tem autoestima, né? Então, isso aí acaba sendo uma presa fácil. Agora, mais do que isso, a gente também precisa conversar com os pais, porque é todo o envolvimento. Não adianta você só educar as crianças e os pais não serem educados. Então, na nossa aula, no dia a dia, a gente comunica não apenas para as crianças, mas também para os pais, para eles fazerem parte da educação como um todo, de fortalecimento interior do aluno. É uma questão de mentalidade, né? de autoconfiança. E, assim, durante a prática, durante a técnica, ele vai encontrar algumas dificuldades e isso aí vai fazer com que ele construa o caráter dele. Porque a gente só evolui e só melhora quando tem uma dificuldade. E quando você supera essa dificuldade, você há um desenvolvimento maior do seu caráter. E aí vem tudo. Através dessa formação do caráter, você busca melhor autoestima, autoconfiança, e aí se desenvolve melhor como pessoa e como ser humano. Então, Shinzo seguiu esse legado nos Estados Unidos agora, desenvolvendo esse Karatê Matida nos Estados Unidos. E agora eu converso com o Lyoto Machida, que ganhou repercussão mundial depois que se transformou no campeão do meio pesado, né, do UFC. E Lyoto é conhecido mundialmente, é meu irmão, muita gente tem dúvida disso, é teu irmão mesmo, será que não é? Tá aí, é só olhar para a cara de um, a cara do outro, a gente é muito parecido, eu acho que de todos nós aqui, eu acho que eu e o Lyoto, a gente é um dos mais parecidos. E Lyoto também seguiu um outro caminho, né? Seguiu um caminho diferente ali do que o meu pai pregou logo no começo, que era viver apenas ali do karatê na academia. Ele também viveu um tempo ali da academia, deu aula de karatê também durante um tempo, mas sempre pensava em se desenvolver num outro segmento, né? Em viver mais da luta, como um atleta da luta mesmo. E Lyoto, como é que era para ti assim, acompanhar meu pai seguindo, trazendo as regras das artes marciais, e quando você começou e você pensou no MMA, que antes era conhecido como Vale Tudo, não existiam nem regras ainda, né? Existiam poucas regras, na verdade. E as pessoas ainda tinham muito aquela visão de que, mas o Vale Tudo é muito violento, tem muita pancadaria. E tirar isso e trazer um modelo e trazer uma forma de se apresentar, uma forma de lutar diferente, foi uma característica sua, que é marcante, que todo mundo sempre comenta. E você foi exatamente nesse ponto, Lyoto. Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória como atleta, que você começou como atleta e hoje você empreende também, já no segmento digital, né? Como o Shinzo falou aí, eu tive esse sonho de me tornar campeão, treinei bastante, fiz muito treino junto com meu pai, com o Shinzo, com o Taki. A gente sempre treinou muito junto. E depois eu fui seguindo esse rumo mais do MMA. Competi muito dentro do karatê, mas eu sempre quis, né, buscar esse outro lado. E a caminhada foi todo mundo junto nessa caminhada, até eu me tornar o campeão do UFC. UFC Light Heavyweight Champion of the World, Lyoto, the Dragon Machida. Toda aquela trajetória, né, da dificuldade, porque muitas vezes as pessoas pensam que o empreender, né, quando você tem um empreendimento, que você não vai ter dificuldade pelo caminho. É igual a minha carreira, eu sempre falo isso. A carreira tem a dificuldade com o empresário, dificuldade de arrumar a luta. E até o negócio virar, você precisa ter persistência, você precisa ter constância ali, acreditar que realmente você pode chegar lá. Como qualquer empreendimento que a gente vê. Se você olhar, os empreendimentos passam pela mesma coisa. O primeiro e o segundo ano, a maior parte dos business fecha no primeiro e segundo ano, porque muitas vezes não teve uma preparação para acontecer e muitas vezes também o cara não consegue sustentar a dificuldade. Então, eu, junto com o meu pai, junto com o Shinzo, com o Taki, né, a gente planejou tudo isso, treinou bastante, sempre tive o apoio de todo mundo, e até chegar ao cinturão e me tornar o campeão.
não é que eu não gostava, eu gostava da academia, gostava de ensinar também, mas aquilo me saturava um pouco, então eu queria algo que realmente que me completasse, que o que me completava era competir. E eu sempre competi muito, competi no sumô, competi no jiu-jitsu, competi no karatê bastante também, e queria me testar nessa nova modalidade que antigamente era chamada de Vale Tudo, e depois foi trocando as siglas e foi se tornando hoje um esporte mundial, né? Um esporte milionário, vamos dizer assim, que a indústria é muito grande dentro desse esporte. E o empreender sempre fez parte da gente, porque a gente viu meu pai, mesmo aos trancos e barrancos, sendo japonês ali, empreendendo de alguma forma, né? Não com uma cabeça de um businessman, um cara que voltado para o negócio, mas que foi ensinando a gente um básico muito bem feito. A conta era no papel, mas sempre a conta fechava no final. E o Itaque, nosso irmão, sempre entendeu muito bem, gostava muito de número também, gostava das artes marciais, mas sempre se envolveu muito com esse lado. E meu pai foi passando a bola para o Itaque aos poucos, né? Na verdade, o Itaque ele sempre teve esse espírito mais empreendedor, voltado para o lado do business. Desde pequeno ele fazia doce, queria que a gente vendesse na academia, entendeu? Desde criança já botava Shinzo Lyoto para vender os bombons que a gente fazia. Eu era menor, né, Taque? Assim, eu não era funcionário de Taque, mas Taque preparava para quem... Não, tu tá esquecendo, tu foste meu funcionário na lojinha, rapaz, na boutique. Ah, foi, verdade. Taque colocou todo mundo para trabalhar lá em casa, pessoal. Assim, ele pegou a gente... Shinzo e Lyoto vendiam o chocolate que ele fazia um bombom de chocolate, não era, Taque? Fazia esses bombons e vendia lá na academia do meu pai, lá embaixo, né? Era Lyoto e Shinzo, era vocês que vendiam, né? Isso. A gente vendia, Taque botava a gente lá embaixo e fazia o negócio, ó, vocês vão vender aí. Aí ele ficava só lá atrás olhando, entendeu? Quem tá pagando e tal, aí passava o dinheiro para ele. Depois ele repartia pra gente. Exatamente. E essa visão do Taque que deu início a todo esse lado aí da estrutura da academia, né? A primeira estrutura da academia. Não, a gente tem que botar musculação, a gente tem que investir nisso e tudo. E aí começamos assim, bem com muita dificuldade, né? Comprando poucos aparelhos. O que eu quero dizer aqui é que a constância, né? A preparação vai fazendo você chegar. Se as pessoas vissem como era a academia, primeiro tinha o básico do básico ali, né? Um supino, um agachamento, uma flexora, poucos materiais, poucos equipamentos. E hoje, né, tem muitos equipamentos. Então, eu digo sempre, Lyoto, eu digo sempre o seguinte: o que tu chegou a comentar ainda agora, Shinzo também comentou, a resiliência, né? A gente, às vezes, os negócios, como você mesmo comentou ainda agora, em 2 anos, 1 ano e tal, as pessoas não têm a resiliência de aguentar, né? Porque, assim, naqueles primeiros anos, a falta de experiência, a falta de saber como lidar com funcionário, saber como lidar com cliente, tudo isso você vai apanhando. E o que faz você sobreviver? A resiliência. Eu digo que a resiliência ela é um dos aprendizados, né, de certa forma, dentro da arte marcial. Na arte marcial, a gente tem uma coisa chamada Fudoshin. Fudoshin é um estado mental que você, apesar de você, às vezes, estar com grande dificuldade, você mesmo assim, você tenta passar esse estado. Você não mostra. É como se você tivesse ali com certa dificuldade, dificuldade de venda, dificuldade de cliente, dificuldade com o seu próprio colaborador, mas você consegue manter a tranquilidade, um estado mental onde você consegue manter a tranquilidade e consegue ultrapassar esse estado. Isso a gente aprende muito dentro das artes marciais. Shinzo, Taque, Lyoto, meu pai também. É interessante que a gente lembre um pouco disso aqui. Eu vou trazer um pouco o fio condutor dessa história toda que a gente está fazendo aqui. É muito nessa questão de falar dessa resiliência, né? Que todo mundo teve um pouco. Taque contou um pouco da experiência dele, nas dificuldades que teve, quando algum professor saía da academia e levava todos os alunos, ele tinha que recomeçar de novo.
O Shinzo também teve essas dificuldades ali dentro nos Estados Unidos mesmo, quando ele viveu a pandemia dentro dos Estados Unidos e precisava, não tinha mais nenhum aluno dentro da academia que ele tinha acabado de abrir e teve que se reconduzir ali e recomeçar de novo. O Lyoto, no momento que ele perdeu contratos, perdeu um primeiro contrato e teve que voltar para dar aula na academia, para depois recomeçar de novo e seguir num mercado internacional muito mais forte, foi quando ele fechou o contrato com o UFC. Meu pai que teve isso, né? Eu que tive também os reveses da vida, né? Porque trabalhei durante 12 anos na Globo, saí, pedi demissão, fui para a CNN, trabalhei por mais 3 anos, fui demitido. E eu acho que hoje, quando a gente traz esses dados aqui, traz essas informações para as pessoas, eu tenho até orgulho de dizer que eu fui demitido, porque isso faz parte do processo e todo mundo pode um dia ser demitido de uma empresa privada, né? Se você não é funcionário público, você pode ser demitido. E eu tive que parar de novo e recomeçar também a minha carreira. Hoje trabalho na televisão aberta de novo, voltei a trabalhar na televisão aberta. Mas esse recomeço é sempre desafiador para todo mundo. E eu acho que o exemplo que meu pai trouxe, e ele não só falou, mas ele exemplificou e a gente viveu isso, pai. E é por isso que eu queria te ouvir, assim, hoje, quando você ouve a gente, cada um com a sua história diferente, Takê seguindo um legado, Shinzo com outro, Lyoto com outro e eu com outro. Queria te ouvir, pai, para que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse ponto de resiliência, né, de recomeçar, mesmo estando ruim e ter que recomeçar. Como é que o senhor avalia isso hoje? O senhor acha que isso é uma peça fundamental na vida? O senhor seguiu isso sempre na vida? Isso sempre foi algo que te fortaleceu e que sempre disse assim, eu preciso recomeçar mesmo. Como é que o senhor vê isso? É isso mesmo, vida. Dificuldade sempre tem. Dificuldade é grande, dificuldade média, dificuldade pequena. Tá? Eu, pensando com vocês, às vezes não explica isso. Significa dificuldade, significa tipo igual como plantar com adubo. Então, dificuldade tem, bem ser dificuldade, que você vai exatamente outro adubo que colocou. Então, às vezes, se você tem dificuldade, por exemplo, no Japão tem assim, se não tem dificuldade, ele rezava, meu Deus, me dê para mim dificuldade, porque dificuldade que tem exatamente, a gente usa corpo, mente e alma, não é? Então, dificuldade, muita gente tem dificuldade, não dá mais, desiste. Mas aquele que você desenhou um sonho, realizar, tem que ter dificuldade. Não é fácil. Né? Então, isso, maioria, primeiro você vai fazer, colocando sonho. Se você não tem sonho, aqui no vida fazer o quê? Então, primeiro é esse. A segundo, você tem que ganhar com você vencer você mesmo. Não é? Eu sempre, desde pequeno, precisa coragem. Então, coragem significa, não é só inteligente, não, só cheio de dinheiro, não. Precisa, exatamente, por isso que eu preparo vocês com arte marcial. Primeiro, todo mundo, claro que vai fazer medo, né? Susto. Então, essas coisas todo mundo tem. Cara, é forte mesmo, mas tem que vencer isso. Vencer como? Não é inteligente, não. Precisa inteligente. Mas precisa coragem. Fé. Não é isso? E, pai, como é que é para o senhor hoje ver a gente, assim, aqui, a gente está aqui na tela, dividindo uma tela, todo mundo com histórias diferentes, todo mundo com um princípio muito parecido, porque todo mundo se apoiou muito na sua história, entendeu muito e viveu muito a sua história, mas cada um seguiu um caminho diferente. Takê num segmento de empresário, né? Shinzo como professor, mas empresário hoje também, Lyoto como atleta e empresário também, eu na área de comunicação e empreendendo também, e todo mundo seguindo muito das suas diretrizes. Hoje, quando o senhor olha para trás e vê essa história, o que passa na sua cabeça, pai? Realmente, eu crio com vocês, né? Então, eu, dentro de mais ou menos,
até 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu fazia para a base. Tá? É coisa de coragem, não incomoda com ninguém, certo? Se uma coisa acontecer, vai ajudar para a pessoa, certo? Cara, dificuldade, fazer para ajudar. Essas coisas que realmente a vocês, eu não sei aqui para frente, né? Vocês ainda novos, né? Eu sou aqui para frente, prepara para morrer. Dia a dia, hoje é só o último dia. Sempre pensei isso, entendeu? Vocês não. Vocês ainda para se sustentar com filhos, né? Então, cada um pensando, mas não esqueça aquele que é o tempo de ensinar, tá? Você tem que ganhar com você mesmo. Primeiro é esse, não é ganhar com ninguém, né? Aí a vida é esse mesmo, certo? Vida é gostoso assim, pai, baixo está dizendo, melhorar muito, piorar muito. Esse que é gostoso mesmo. A gente é importante a dia, exatamente esforço. Não é isso? Isso. Pai, para a gente finalizar, um recado para quem está acompanhando a gente e tem vontade de empreender num negócio. Pensa assim, eu quero ter um negócio, eu quero empreender. Uma mensagem que o senhor dá para essa pessoa. Eu queria, primeiro, você vai fazer, planejar seu sonho. Tá? Primeiro é pequeno, depois cada vez mais aumenta. Junto com esse, você tem que ganhar com você mesmo. Senão não adianta nada. Aí depois de uma coisa aconteceu, você tem que ter pensamento muda, dificuldade, exatamente, parece que vai fazer energia, Deus que me deu. Então, dificuldade, você vai pensa, né? Ideia, tudo isso, né? Não é isso. Então, se Então aí eu posso. você vai com certeza que vencer sua vida, eu acho. Agora, não dá. Aí desistiu, não dá mesmo. Começa a zero de novo, não é? Taquê, quero que você deixe uma mensagem, por favor, Taquê. Eu gostaria de, em vez de deixar uma mensagem, eu gostaria de reforçar o que meu pai sempre nos deixou um legado muito forte. Meu pai, ele acabou de falar isso. Ele sempre falava uma palavra para a gente, que ele sempre dizia, meu filho, Nasceba Naru. Nasceba Naru, ele quer dizer, se você precisa ter um sonho, então se você tem um sonho, vá atrás. Ele acabou de falar, às vezes o sonho, ele não precisa ser um sonho grande, mas você precisa iniciar com sonhos pequenos e conquistando esses pequenos sonhos. Depois você vai aumentando esse sonho. Às vezes a pessoa tem um sonho, eu vou virar empresário, eu vou ter, por exemplo, uma loja com 500 carros. Cara, começa com 2 carros. Depois você tem 4 carros, depois você tem 8 carros, depois você tem 2 lojas, depois você tem... Então, assim, os sonhos, eles têm que ser plantados. Eu estou reforçando só a minha mensagem de reforço. E outra coisa que meu pai sempre falou para a gente, coragem. O que é coragem? Coragem não adianta você só pensar, eu quero, mas não tira do papel. Você precisa realmente ir para frente e fazer, executar. Então, a coragem de empreender, né? Então, assim, você tem um sonho. Primeiro ponto, você tem um sonho. Segundo, a coragem de colocar esse sonho em prática. Então, eu estou só reforçando o que meu pai falou. Shinzo, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm esse objetivo, né, de crescer na vida, ou de empreender, ou de conquistar um sonho. Qual a mensagem que você dá? Assim, baseado até no que meu pai falou, o Taki falou, assim, às vezes o sonho que tem, o sonho é o seu propósito, né? É a sua meta. Então, às vezes você coloca uma meta, mas tão importante quanto a meta é você focar no seu comportamento. Por exemplo, se você quer, um exemplo assim, clássico, se você quer diminuir o seu peso, quer emagrecer, então você coloca ali, vamos supor que hoje eu tenho 80 quilos, quero chegar a 70 quilos. Então, às vezes, em vez de você colocar ali, eu estou com 80, porque tem que chegar a 70 e ficar mirando só no número, você coloca o planejamento, né, que o meu pai até mencionou, o planejamento. Em vez de você focar só no 70 quilos, não, foca no seu comportamento. Foca no comportamento que você vai atingir o seu objetivo. Que às vezes a pessoa fica só, eu quero atingir 70,
mas o comportamento da pessoa está comendo muito açúcar, está comendo muito carboidrato, não está fazendo atividade física, não está dormindo direito, está muito estressado, ou seja, vai criar ansiedade, o peso vai aumentar. Então, o cara fica ali mirando 70, mas o comportamento da pessoa não está indicando, né, que ela vai atingir o objetivo dela. Ou seja, então, às vezes, foca no objetivo, é importante ter um propósito, é importante ter uma meta, mas você tem que observar o seu comportamento. Então, se você quer empreender, procura o seu comportamento. Como é que está o seu comportamento? A sua mentalidade está de empreendedor ou não? Então, se não está, se você não sabe, aí existe caminho, né? Fazer cursos, leituras, para que você possa se encaminhar para conseguir seu objetivo. Então, foca no comportamento. Lioto, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. É basicamente que todo mundo falou, né? Meu pai falou muito bem ali, tá aqui, Shinzo também. E eu acredito muito assim que, falando do empreendimento, né? Eu acho que a palavra que o Taki falou ali, meu pai também, né? Que é coragem, eu acho que é muito importante isso. Quando você sabe, você tem um sonho, você quer atingir aquilo, mas você tem coragem de dar um passo à frente e começar a fazer. Então, essa palavra coragem é uma coisa que eu acho que o empreendedor precisa entender, né? E saber que ele vai passar por momentos, faz parte. O processo é igual para todo mundo, independente da área, né? Você é um atleta, você é um médico, você é qualquer coisa. É isso que a arte marcial ensina bastante, né? Que é igual para todo mundo, só muda o cenário. Um está aqui, um é médico, outro é empresário, outro é atleta, está passando pela mesma dificuldade. Então, o que a arte marcial ensinou para a gente foi isso, né? Fortalecer o espírito. Né? Esse espírito tem que estar forte. Porque sem um espírito forte, você não vai conseguir passar pelas situações. Então, o espírito vem em primeiro lugar, fortalecer esse espírito, não criar as barreiras que a gente cria. A gente cria um monte de barreira, e isso a gente aprendeu dentro do treinamento. São quantos chutes? Esse cara é forte. Isso tudo são barreiras que a gente vai criando que vão atrapalhando. Então, quando a gente limpa essas barreiras, você começa a ficar mais audacioso, mais ousado e, naturalmente, você começa a crescer. Boa, vou resumir um pouco, então, do que cada um deles falou com o meu pensamento. Idealize, projete, execute. O resultado vai aparecer. Não se culpe se esse resultado não foi o que você planejou. Se orgulhe daquilo que você alcançou. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado, viu? Taki, Shinzo, Lioto, muitíssimo obrigado ao meu pai, que eu sei que para ele também é um desafio muito grande estar aqui, comunicar um pouco disso aqui e conversar com o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Quem Pode Faz. Obrigado. É um desafio para ele só de estar acordado até agora, que já era para estar dormindo. Valeu, pai. Obrigado, viu? Valeu, Kenzo. Valeu, obrigado. Valeu, Kenzo. Valeu, pessoal.